irmãos, amém, louvado seja Deus. Eu pensei que ia ter mais uma surpresa, falei, estava até mais descansado ali. Bom, já tem pregador, já tem dirigente, e confesso que estava apreensivo a semana toda. Eu comentei com pelo menos 3 pessoas da minha preocupação, daquilo que nós tínhamos que trazer hoje à noite. E sempre é uma responsabilidade muito grande a gente estar diante de Deus, diante da igreja, e na incumbência de trazer um recado de Deus. Tem dia que nosso coração está fervendo, né? Está borbulhando, né? Tem dia que a gente batalha a semana toda, a gente ora, pede um texto, dá uma direção, Senhor, preciso trazer a mensagem. Está chegando o domingo, a gente fica pensando, e não tem para onde correr, a hora está chegando, né? Mas alguém liberou alguma palavra para mim que me deu bastante força. Eu recebi uma mensagem também no WhatsApp, de ganhei tão longe, né? Deus é assim, tem as suas formas de trabalhar, a gente não entende como Ele usa, tem os seus instrumentos aqui na terra para abençoar nossa vida. Uma mensagem simples, cliquei no link, ouvi a mensagem, depois mandou mais um texto da Bíblia e mandou uma mensagem da sua mente mesmo. Assim, foi algo que nos trouxe bastante paz no coração. Irmãos, eu também realmente fiquei preocupado. Foi culto de diácono, o diácono vai pregar, né? Normalmente é igual o dia do pastor, né? O dia do pastor normalmente outro pastor prega, né? De fora, alguém diferente, e a gente quer ouvir alguém de fora. Mas Deus nos escolheu, irmão Rafael nos escolheu para então, e quero que os irmãos abram as suas Bíblias. Vai ser um bate-papo, uma conversa hoje, em Lucas capítulo 12, já foi... Não, esse não, mas um outro versículo já foi lido aqui, foi Marcos 10, 45, mas para nós iniciarmos, vamos abrir em Lucas capítulo 12. A partir do versículo 35 até o 42, diz assim a palavra do Senhor: estejam prontos para servir, conservem acesa as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-lo. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a hora que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Deus amado, está aqui a tua palavra, e nós pedimos tão somente a tua unção, nós pedimos a tua direção. Pedimos, ó Pai, que sejamos boca do Senhor para ministrar a tua palavra. Nós não somos nada, mas tu és tudo em nós. Então abençoe a tua igreja, para que também possa absorver essa palavra que o Senhor preparou para cada um de nós. É a oração fazemos humildemente, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos falar sobre mordomia, né? Falar sobre esse mordomo do Senhor. O texto que acabamos de ler nesse momento diz que uma hora o dono da casa voltará e o mordomo terá que dar conta de toda
a casa arrumada, de tudo certinho em seu lugar. E falar de mordomia cristã, ou administração, né? Ou a responsabilidade de administrar um chamado, né? Cumprir uma atribuição que Deus deu a cada um de nós. Todos nós, Deus deu atribuições, deu capacidade de exercer alguma coisa na igreja, alguma coisa no ministério de Deus. Todos nós temos uma função, todos nós temos algo a fazer para contribuir, para que essa casa ela esteja arrumada, que esta casa esteja funcionando tudo em seus devidos lugares. Todos nós temos esse chamado para uma função especial. E às vezes alguns pensam, né, como diáconos, alguns pensam que o diácono é mais do que o outro irmão. Nós não somos mais do que outro irmão, do que ninguém. Todos nós somos iguais e perante Deus. Apenas fomos escolhidos e fomos consagrados ao ministério. Mas todos nós deveríamos ser diáconos, mesmo não tendo um título. Mesmo você não tendo um título, a consagração, todos nós deveríamos ser diáconos, porque diácono é servo. E todos nós estamos aqui para servir ao Senhor. Todos nós estamos aqui para prestar conta de alguma coisa que Deus atribuiu a cada um de nós. Então, todos nós, mesmo não tendo título, os irmãos que não têm título, deveriam ser diáconos, de fato. É o que Deus espera da igreja de Cristo, que nós sejamos servos, que nós sejamos sujeitos a Ele, que nós cumpramos o chamado que Ele colocou para nós, que nós cumpramos os talentos que Ele colocou para cada um de nós. Ele espera isso não só dos diáconos, Ele espera isso de toda a igreja, de todos os seus filhos. Deus confiou a mordomia dos bens materiais, espirituais, a cada um de nós, e para que nós exercesse de uma forma que Deus venha se orgulhar e olhar para nós e ter o prazer de usar as nossas vidas. E a prioridade da mordomia cristã, ela está sempre no âmbito espiritual, é sempre na preocupação de algo que teu irmão esteja precisando. A administração dos bens materiais, das coisas materiais, do trabalho da igreja, é sempre visando ao nosso irmão em agradar a Deus, em agradar a Deus. Quando nós falamos em ser mordomo ou administrador, eu sei que os irmãos não ouvem essa palavra na internet, os irmãos não ouvem nas mensagens do WhatsApp. Quando falamos em mordomo, a primeira imagem que provavelmente os irmãos devem ter é lembrar das novelas, é lembrar dos filmes, porque é nesses lugares que tem um mordomo, e normalmente não é uma casa pequena que tem um mordomo. O mordomo normalmente é numa casa grande, numa mansão, porque ela é muito grande e precisa de alguém responsável para administrar o serviço daquela casa, ou num palácio. Talvez num palácio deve ter mais de um mordomo, porque é muito mais serviço ainda. Então, normalmente, quando pensamos em mordomo, em alguém responsável para cuidar bem da casa, para administrar bem todos os serviços. E quando nós pensamos em mordomia e em exemplo de servir, nós pensamos em alguém que nós já lemos aqui nesta noite. Nós pensamos em quem? Em Jesus. Marcos 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio ao mundo cumprindo uma incumbência de Deus. Ele veio cumprir a vontade do seu Pai. Jesus não veio cumprir a sua vontade, ele veio para cumprir a vontade do seu Pai. Deus o enviou, Jesus, para ele cumprir a mordomia. Então ele foi nosso exemplo de serviçal. Jesus foi o nosso maior exemplo de servo, de humildade, de entrega, de ajuda. Atualmente, ministros, membros, irmãos, pensam que servindo
querendo servir somente um ao outro, está servindo a Deus. Nós temos que sempre sim servir ao nosso próximo, mas o nosso desejo não é ter reconhecimento da irmã Nelly, do pastor, da irmã Elis, do irmão Rafael. Nosso reconhecimento é do Senhor. Quando nós fazemos algo para Deus, não é querer reconhecimento da igreja, é ser reconhecido por Deus. Olha, Pai, eu estou fazendo da melhor maneira que eu posso. O que chegou nas minhas mãos, eu estou aqui para fazer da melhor maneira. Mas há muitas pessoas, há muitos ministros, pastores que querem reconhecimento. Há pessoas que trabalham, fazem um trabalho aqui na igreja, querem reconhecimento, querem aplauso, mas nós não trabalhamos especificamente para a igreja. Nós trabalhamos na igreja, mas para Deus. É Ele que deve reconhecer o nosso trabalho. Os aplausos têm que vir de Deus, a aprovação tem que vir de Deus, o reconhecimento tem que vir de Deus. Os diáconos servem a igreja, mas nós servimos em obediência a Deus. Nós temos que entender e compreender o que é ser realmente um mordomo fiel a Deus. A igreja é um organismo espiritual, mas vivo. A igreja ela é viva. A igreja não são essas paredes, mas aqui é um grupo de salvos do Senhor que precisamos um do outro, precisamos servir um ao outro, agradando ao Senhor. E essa igreja, ela tem um dono. Essa igreja não é do pastor Gidiel, essa igreja não é dos diáconos, não são dos missionários, não são dos jovens, não. Essa igreja é do Senhor. Esse organismo vivo é do Senhor, e nós trabalhamos para cuidar bem desse organismo vivo chamado igreja. Nós temos uma função de cuidar um do outro, orar um pelo outro, sentir a dor um do outro. Há muitos que pensam ser dono das igrejas, há muitos que pensam que ele é o dono dos irmãos, do dízimo dos irmãos, da vontade dos irmãos, mas não entende que a igreja não é de ninguém. A igreja sim é do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós servimos ao Senhor. Quando o objetivo central é receber aplausos e ter reconhecimento do próximo pelos atos que está fazendo, em tudo Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Quando você faz algo para o pastor, para agradar só para ele reconhecer você, Deus não está nesse negócio. Se você faz uma visita a alguém e anunciou todas as redes sociais que você fez a visita só para se mostrar que você está fazendo, Deus não está nesse negócio. Quando você faz um bolo, você faz um almoço, você faz algo para a igreja, querendo um reconhecimento, Deus não está nesse negócio. Ah, o pastor nem falou meu nome. Eu fiz a comida, eu fiz o café, eu arrumei as flores, o pastor nem citou meu nome. Não que é errado o pastor reconhecer as pessoas quando trabalham, isso faz bem para nós, mas nós temos que entender na nossa mente que nós não estamos servindo ao pastor especificamente, estamos servindo a Deus. Quando os irmãos tocam, se preparam, os irmãos estão se preparando, não é para se amostrar aqui não, mas é para adorar a Deus. Quando a irmã Nete cuida dessas flores, ela está trabalhando para servir a Deus com o dom que Deus deu a ela. Em tudo que os irmãos fazem, deve ser sempre o sentido de agradar o seu Senhor, o dono da igreja, o Senhor da igreja. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nós temos que aprender a administrar bem as coisas do nosso Pai. O Senhor vai lhe pedir conta da sua administração. Nós vemos, o Senhor pedirá conta de como nós nos comportamos como membro desse corpo vivo chamado igreja. Como você tem se comportado como membro desta igreja? Qual tem sido a sua atitude diante da necessidade da igreja? É muito sério isso, irmãos. Em 1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom. Não sei fazer nada, ora. Não sei tocar instrumento, ora então. Vai visitar,
vai ajudar os irmãos, vai ajudar a irmã Vânia, vai entregar um folheto, mas você tem uma função nesse organismo vivo. Se você pertence à igreja, você é um membro dessa igreja, a igreja conta contigo. Você faz parte desse corpo, que a cabeça é Cristo. Você tem uma função, você pode não estar fazendo nada, mas você tem uma função nesse corpo. E Deus espera que você e eu cumpramos a essa missão, a essa função que foi dada a cada um de nós. Cristo iniciou o seu ministério terreno sendo servido pelos anjos. A palavra de Deus diz lá em Mateus 4:11: então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus, primeiramente, ele começou sendo servido pelos anjos, na hora de dificuldade, mas depois, irmãos, o serviço de Jesus foi extremamente voluntário. Ele se deu, ele se entregou. Jesus se entregou, ele se doou, ele se deu por nós. Ele não correu, ele não foi capturado, não, ele se entregou. A palavra diz, Deus, que ele foi voluntário principal. E quando ele se entregou, ele não estava pensando nele, estava pensando em mim, estava pensando em você que está aqui nesta noite. Ele estava pensando em nós, para que nós não fôssemos mortos para sempre, mas que fôssemos salvos através do sacrifício dele na cruz do Calvário. E nós entendemos que Jesus fez esse gesto por amor, ele se serviu, ele foi servido, depois ele se serviu em resgate da humanidade. Ele foi o nosso maior exemplo, ele foi aquele que para nos dar esse impulso, porque assim como Cristo serviu, ele espera que nós também sirvamos a ele e sirvamos uns ao outro. Porque ele serviu e nós alcançamos a salvação, porque ele serviu, temos a vida eterna, porque ele serviu, somos agraciados do Pai, e podemos também servirmos uns aos outros, como ele nos ensinou. Em Lucas 16, do versículo 1 ao 13, não vamos ler, mas fala da parábola do mordomo infiel. Obrigado, pastor. Está com os olhos bons lá. Já visualizou que está aberto de outro. Homem, meio desajeitado. Eu, principalmente, abri aqui, já ia fazer uma lama aqui, né? A parábola, Lucas 16, do versículo 1 ao 13, diz sobre a parábola do mordomo infiel. Esta parábola, ela é particularmente aos discípulos de Jesus. Também teve o propósito de atingir os ricos amantes do dinheiro. Vamos parar para ler esse texto, irmãos, vão observar o intuito desta parábola, e falar sobre mordomia, falar sobre administração. Não existe mordomia cristã sem amor. A mordomia, ela está relacionada, ela está andando em conjunto. Não tem como você ser um mordomo de Cristo se você não tiver amor, não tiver compaixão pelo seu próximo. Hoje nós vemos a sociedade atual necessitada de pessoas, necessitada de amor, de carinho, de cuidados. Alguém falou que a igreja às vezes parece que está doente, porque nós às vezes não sentimos a dor do outro, nós não atribuamos, nós não temos os olhos de empatia àquilo que o outro está sentindo. E todos nós precisamos de cuidado, todos nós precisamos de oração, todos nós precisamos de abraço, de alguém nos ouvir, ou de nós também ouvir alguém. A necessidade de muitos e a presença de poucos. Onde está o organismo vivo, espiritual, que deveria estar influenciando quando nós estamos estudando? Impactando e servindo a esses necessitados. Aonde está esta igreja? Aonde está você, meu irmão? Qual a sua participação? A carência é tão grande, irmãos.
de mordomos fiéis, de administradores fiéis, de pessoas que dedicam o seu tempo, os seus dons, porque basta você olhar para o lado desses bancos aí, você vai lembrar de muitas pessoas que estavam do teu lado outrora servindo a Deus e não está mais. Se nós recobrarmos a nossa mente, nós vamos pensar que muitos bancos, muitos lugares estão vazios nesse banco, porque nós não estamos exercendo o serviço da mordomia. As pessoas foram embora, nós não nos preocupamos mais, não sabemos qual foi o motivo, não fomos, em muitos casos, não fomos atrás, não conversamos, não oramos com ele, foi-se embora ou deixou de vir, e nós talvez nem notamos que a pessoa foi embora. Diz a palavra, diz os estudiosos, que existem 613 preceitos e somente Jesus conseguiu cumprir todos. E Jesus conseguiu unificar esses 613 preceitos em apenas 2 versículos. Amarás o seu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Ele unificou os 613 perfeitos: amar a Deus, amar o próximo e também acima de todas as coisas. Quando aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas, nós entendemos que temos uma função nesta igreja. Você, meu irmão, pode estar sentadinho no teu banco, você tem uma função, você tem uma missão a cumprir, e Deus conta com você. Deus conta com cada um de nós. Deus conta com cada um de nós. A mordomia cristã sem Deus não existe. Mordomia cristã sem amor também não existe. Deus quer que nós valorizemos o nosso interior, exalando o que está dentro de nós, que é Jesus. Há pessoas que estão como se fossem insensíveis à voz de Deus, e todos nós sabemos que temos essa missão, temos esse compromisso diante de Deus, e muitas vezes ficamos como que nossos ouvidos tapados para ouvir o que Deus está falando sobre nós, conosco. Mordomia também fala-se sobre a fé, porque nós servimos a um Deus, diz lá em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Há 3 características essenciais da palavra fé: fundamento, esperança e prova. São 3 coisas fundamentais para a vida de um cristão, porque é interessante que nós servimos a um Deus que nós não vemos, mas temos a certeza que Ele existe. Quando falamos sobre a esperança da mordomia é que um dia nós prestaremos conta a esse Deus e seremos recompensados pelo cumprimento bem feito e ordenado por Deus, como nós lemos no texto, no início. E nós temos que estar com nossas contas ajustadas diante de Deus. E a prova, nós não vemos o Senhor, mas a fé prova que Ele é real, que Ele está no meio de nós e que um dia virá buscar para nós. Nós não ouvimos servir, mas pela fé cremos que Cristo foi crucificado, e um dia todos nós estaremos diante de Cristo, estaremos diante desse Criador, desse nosso Salvador, desse grande mordomo, desse grande servo de Deus, e nós teremos que prestar conta da nossa vida. Nós devemos também aprender a ser bons administradores na nossa vida material. Devemos ser honestos com os nossos negócios, ser sincero com a nossa vida financeira, porque aqueles que se enriquecem de forma errada é uma derrocada para a sua vida, está falido financeiramente e espiritualmente, quando nós enriquecemos de forma ilícita. Ser mordomo de Cristo, isso não pode ser tornado como uma profissão ou trabalho,
Isso não é uma profissão. Isso é um ato voluntário. E a nossa finalidade extrema, principal, é agradar ao Senhor. Ser mordomo na vida real aqui, de uma mansão, é uma profissão. Quando o dono da casa sai, ele fica atento a tudo que precisa ser feito. Cuidar da casa, os serviçais, a comida, tudo, jardim, tem que estar tudo ok, para quando o dono daquela casa voltar, está tudo ok. É uma profissão dele, mas nós, como mordomo de Cristo, não. Nós somos voluntários do Senhor, e a nossa recompensa é ter o privilégio de estar com Jesus para todo sempre na eternidade. E nosso desejo maior, como mordomo do Senhor, é fazer com que esse grupo de salvos cada vez se torne maior. E quanto maior os salvos, mais pessoas se rendam ao Senhor, maior é a nossa alegria como servos e mordomos do Senhor. Nós estamos trabalhando para que o reino de Deus cresça, para que almas se salvem, para que almas sejam transformadas. Essa deve ser a fidelidade do mordomo. Então existem várias maneiras de nós servirmos ao Senhor. É com nossa fé, com nossa vida financeira, na administração de tantas coisas que Deus para nós. Se mordomo cristão também se diz da contribuição. Para Deus, todos os dízimos são importantes. Mas às vezes, alguns pensam, porque o Daniel ganha 50 mil por mês, ele dá 3 mil de dízimo. Oh, eu dei 3 mil de dízimo. Mas o Luca, ele ganha R$1.318, acho que é o salário mínimo, 320, né? E ele dá R$132. Se diz não dá para nada, R$132. A diferença é que o Luca ganha 1.320 e dá 132. Ele é fiel na sua quantia, na sua porcentagem do dízimo ao Senhor. O Daniel ganha 50 mil, deveria dar 5 mil de dízimo, mas ele deu 3, roubou 2 do Senhor. Nisso Deus faz distinção, a fidelidade de cada um de nós. Não é a quantidade, mas a fidelidade. Porque muitas pessoas passam a ser prósperas, ele começa a fazer conta do dinheiro que não é dele mais, que é do Senhor. Não, é muito dinheiro para a igreja. O que a igreja vai fazer com esse dinheiro todo? Ele começa a sonegar ao Senhor. Não aprendeu que todas as coisas que nós recebemos, que nós temos, vêm do Senhor. E se Deus está nos fazendo prosperar, é para a gente doar mais, para a gente dar mais, ser fiel ao Senhor, independente da quantia, e de por fora ainda ajudar muito mais. Deus espera, como mordomos do Senhor, sejamos fiéis também com a nossa vida financeira. A contribuição não é o fator primário na hora da oferta, e sim como está o interior do seu contribuinte. Deus ama o que dá com alegria, com honestidade, com fidelidade. O dízimo é uma expressão de amor, dízimo é uma expressão de gratidão, dízimo é uma expressão de adoração, dízimo é uma expressão de amor, de reconhecer que Deus está te abençoando. Quando nós não retemos o que é do Senhor, as nossas vidas, ela é abençoada em todos os âmbitos. Eu sou prova disso, irmãos. Já vivi tantas situações adversas que os irmãos já conhecem. Mesmo tendo um areal lá, eu cheguei ao ponto de descer de chapa no meu irmão Neemias, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma fralda para o Mateus. Não tinha. E Neemias nem precisava de ajuda, mas eu pedia: Neemias, não tem uma vaguinha aí para ser... É chapa que fala? Chapa, né? Não tem uma vaguinha, Neemias? Não, vamos lá, meu irmão. E fui descarregar um caminhão de vidro, chegou lá, de para-brisa, chegou lá, nem... O pessoal da loja pediu de quebrar os para-brisa. Não, pode deixar que nossos funcionários vão descarregar aqui o para-brisa. E eu ganhei 40 naquele dia. A fralda custava uns 7 ou 8. Foi glória a Deus. Ganhei 40 hoje. O areal estava fechado. A Polícia Federal fechou o areal, todos os areais de Itaguaí. Uma dificuldade tremenda. Mas mesmo na minha dificuldade, aprendi a ser fiel ao Senhor. Depois de como chapa, eu peguei uma brava. Descarreguei uma carreta de trigo. Cheguei com dor no pescoço em casa. Mas, irmãos, nós temos que aprender a ser fiel a Deus em todos os momentos. E Deus nos honrará. Deus tem me honrado na minha vida financeira. Não sou milionário, mas Deus tem mostrado que a nossa fidelidade ao Senhor
nós alcançamos bênçãos que nós nunca pedimos. Eu falo com as pessoas que eu não tenho tanto, mas o que eu tenho, eu nunca pedi ao Senhor vida financeira. Nunca pedi areal, pedi carro, casa. Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, me dá uma empresa. Não, eu nunca fiz isso, irmãos. Deus é testemunha disso. Isso é amor, bondade e misericórdia do Senhor. E eu aprendo que quando eu mais dou, mais eu contribuo, mais eu coopero, Deus, de uma forma especial, vai abençoando a minha vida. Diz a palavra lá em Êxodo que nós não precisamos correr atrás de bênçãos. Nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor. Nós temos que aprender a servir ao Senhor. Que ao seu tempo, a nossa bênção chegará na sua casa, na nossa tenda. É obediência ao Senhor. Deus abençoa para que possamos abençoar mais. Deus faz você prosperar para você abençoar mais, para estar mais disponível para o Senhor. Meus queridos, todos nós iremos prestar conta de Deus como servos do Senhor. E você, meu amigo, até que nesta noite, hoje tem bastante visitante, você também vai ter que prestar conta da sua vida, mesmo não servindo ainda ao Senhor na igreja, nesse corpo espiritual. Mas todos nós teremos que prestar conta da nossa vida, e cada um vai receber segundo aquilo que tenha feito, ou bem ou mal. Mas esse julgamento não cabe a mim. Eu estou te alertando nesta noite que daqui a um pouco mais nós não estaremos aqui mais, e não sabemos o tempo de vida, e todos nós prestaremos conta diante de Deus. Todos nós prestaremos conta de Deus. Ontem eu estava no sepultamento de um jovem de 32 anos. Não se sabe o que aconteceu ali no pedágio, se ele dormiu ou se ele estava no celular. Simplesmente ele entrou debaixo do ônibus. E fizemos uma carreata aqui em Santa Rita, Santo Expedito, por dentro, até num cemitério lá em Queimados, eu esqueci o nome. Mas, irmãos, era muita dor, porque foi uma partida inesperada. Foi uma ruptura onde ninguém podia imaginar que ia acontecer. Ele era motorista de caminhão também, mas ele estava num carro de passeio. E a nossa vida é assim, irmãos, é em pouco minuto, é em pouco instante, nós vamos partir. E depois que partir, nós teremos que prestar conta dessa vida com Deus. A nossa vida é uma passagem para encontrar-se com Deus. Esse momento é a oportunidade que Deus está dando para você, para mim, acertar nossas contas, aceitá-lo como Salvador, e no dia final vamos prestar contas. E nós, como servos do Senhor, também temos as nossas funções. Se nós já fomos transformados por Deus, nós já recebemos a salvação em Cristo Jesus, agora temos uma missão a cumprir. Nós somos mordomos do Senhor, nós temos que cuidar dessa igreja, desta casa, desse lugar que nós chamamos de adoração, mas das pessoas que habitam aqui, que fazem parte desse corpo de Cristo. O que você tem feito para fazer com que essa igreja cresça? Quantas pessoas você tem visitado? Quantas pessoas você tem orado? Quantas pessoas você tem se preocupado a trazê-la de volta para esse lugar, ou novas criaturas? Se eu e você não sair de casa, não falar da palavra a tempo ou fora de tempo, nós vamos continuar vendo os bancos vazios. Tem pessoas que querem ser servidas. Eu não gostei do louvor. O que ela faz talvez a semana toda, outros dias? Qual a sua função? O pastor pregou tão mal, irmão nossa, falou tudo errado, usou o português errado. Querem vir para o culto à noite para ser servido. Uma boa música, uma boa mensagem, uma boa oração, vir aqui na frente, ou a pastor orar por ela e ir embora para casa. Não, você também tem uma função de trabalhar para Cristo. Você deve servir também a Cristo. Você foi salvo por Cristo para servir a Cristo. Não é para receber a salvação e ficar nas nossas casas, no bem bom. Enquanto as irmãs estão lá no evangelismo trabalhando, as irmãs da casa dos 5 dias, das crianças trabalhando arduamente. Às vezes eu vejo a irmã Vânia, pede outro, vamos lá, uma luta tremenda. E nós estamos preocupados com a nossa vida só secular. Meu trabalho, meu empreendimento, meu objetivo, meus planos financeiros, meus planos familiares, as minhas viagens, os meus passeios, o shopping, a pizzaria e a igreja. E a igreja, quando tiver tempo, quando não tiver muito calor, quando não estiver chovendo, quando não vier nada na minha agenda,
Gostei muito da palavra do pastor Douglas Gonçalves. Nós temos que aprender, se preciso for, mudar a nossa agenda para servir ao Senhor. Ele pregou sobre a parábola do bom samaritano. Aquele homem que veio no caminho, ele parou, viu que ele tinha uma agenda, ele tinha um compromisso, ele estava em um determinado lugar. Mas quando ele viu aquele homem lá, nu, todo arrebentado, ele esqueceu a sua agenda. Ele foi servir. Ele foi ser mordomo na vida daquele jovem. E esqueceu-se da sua agenda. Ele passou a noite com ele no pronto-socorro, não sei o nome que se dá naquela época. E no outro dia que ele saiu para cumprir a sua missão. E às vezes nós não queremos mudar. Se nós temos marcado um rodízio de pizza com os amigos, se houver uma necessidade de alguma coisa espiritual aqui na igreja, não, eu tenho compromisso hoje com a minha família, com meus amigos. Nós não mudamos isso, mas nós temos que aprender. Se preciso for, mude a sua agência em obediência ao Senhor. Igreja Jardim Maracanã, Deus conta com cada um de vocês. Deus conta não é somente com os diáconos. Deus não conta somente com o pastor Gidiel, com os líderes de cada departamento. Deus conta com cada um de vocês. Faça alguma coisa. Procure. Senhor, eu quero ser útil na sua obra. Não para chamar a atenção do pastor Gidiel, mas eu quero chamar a sua atenção, Senhor. Eu quero ser tua serva, eu quero ser teu servo. Eu quero envolver com o ministério, eu quero envolver com as crianças, eu quero aprender a tocar um instrumento, eu quero participar do ministério de louvor se eu tiver voz. Não importa, Deus está querendo pessoas disponíveis. Falei com uma pessoa também essa semana. Deus quer pessoas disponíveis. O pastor sempre fala sobre isso. Quem está disponível? Isaías falou assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele falou essa palavra. E Deus está esperando de cada um de nós: eis-me aqui. Estou aqui, pastor, não sei, mas eu estou aqui. Igreja, eu estou aqui. Olha, precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Essa disponibilidade em servir a Deus. E quando nós nos dispomos a servir, a obra de Deus, ela acontece. As almas vão aparecendo, como apareceu na igreja primitiva. Os irmãos oravam em suas casas, eles louvavam, e as almas iam se multiplicando, porque a igreja estava envolvida em levar a palavra. Todos serviam um ao outro. Os mais ricos vendiam as suas propriedades e dividiam com aqueles que tinham menos condições. O propósito era servir a Deus, abençoando as pessoas ao seu redor, as casas, a população naquela época. Deus espera que esse bairro seja impactado pelas nossas vidas, com o nosso bom testemunho, com a nossa boa conduta. Quem somos nós? Para ser um bom mordomo, para ser um servo, nós temos que ter bons exemplos na sociedade, onde quer colocarmos a planta dos nossos pés. Não adianta cantar bonito aqui na frente, orar bonito, e lá fora dizer tudo ao contrário, quando estiver diante dos seus amigos, diante da sociedade. O que nós somos aqui tem que ser muito mais ainda lá fora, porque as pessoas estão observando a nossa vida. Que cada um de nós possamos ter ciência da mordomia, do nosso chamado, do nosso compromisso. Como falar de mordomia se você não é um mordomo? Como ensinar se você não sabe servir? Como falar em contribuir se você não contribui? É preciso ter ciência. Nós temos que administrar bem os nossos dons espirituais, a nossa vida material, as nossas riquezas, os nossos bens. Temos que aprender a servir a Deus num total, num todo. E Deus vai se alegrar com cada um de nós. Porque um dia Cristo, o dono da casa, o dono da igreja, virá nos buscar e teremos que prestar conta diante de Deus. Que nós possamos criar relacionamentos, que nós possamos aprender as pessoas ímpias, as pessoas sem Jesus, interagir com elas e comunicar a eles sobre o reino de Deus. Nós possamos a cada dia ser servos verdadeiros do Senhor. Você não precisa ser título de diácono. Se um dia Deus colocar no coração e
E se você for chamado para esse ministério, receba. Mas independente do título, seja uma diaconisa e um diácono de fato. Não sei, não serve um copo d'água. Ajuda a varrer aqui. Tem muitas coisas, irmãos, para servir a Deus. Servir a Deus não é só servir ceia, não. Servir a Deus não é só tocar instrumento. Não é só cantar aqui na frente, não. Tem muitas coisas. E é você, meu amigo, que está nessa noite. Não brinque com a vida que Deus deu para você. Essa vida que Deus te deu, você terá que prestar conta dele diante dele. Terá que prestar conta da sua vida diante de Deus. Então não brinque, porque nossa vida é uma passagem, é um abrir e fechar dos olhos. Talvez hoje seja a minha última despedida aqui pregando. Quem sabe? E irmãos possam estar me sepultando. E assim, e vocês também. Talvez hoje nós nem estamos sabendo, mas estamos dando o nosso último adeus entre nós. E aí? Segue o seu juízo de Deus. Que aprendemos a ser mordomos, bons administradores, servos leais, porque um dia o dono da casa, o dono da igreja irá nos buscar, que nós estejamos com nossa vida preparada para o nosso Deus. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações e que nós possamos aplicá-la a cada dia como servos fiéis do Senhor. Deus abençoe a todos.